Provérbios capítulo 3, versículo de número 33, olha o que diz: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Eu vou repetir: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Irmãos, nós já aprendemos isso e nós vamos voltar a bater na tecla. Deus, Ele é sim, sim, não, não, na sua maneira de tratar. O que foge disso é procedência maligna. E quando nós olhamos para casa, nós também já aprendemos que são 3 casas que a gente tem que cuidar. A primeira, a salvação é individual, então está falando do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira. A segunda é a igreja, onde nós cultuamos. Por isso que Deus chama a tua casa de oração. A terceira é a nosso lar, a nossa residência. E o que a igreja tem que aprender, o que nós temos que aprender é: se Deus enxergar em nós condutas ímpias, seja dentro da igreja, seja na minha maneira de ser, seja lá no meu lar, escuta o que a palavra de Deus nos diz: o que sobrevém ela é o que, irmãos? Maldição. Mas se Deus olhar e enxergar o que? Um lar o que? Justo, um templo justo e uma igreja de justos, você sabe o que vai ter ali dentro? A bênção do Senhor. Por isso Jesus chegou, por exemplo, dentro da igreja e falou: a minha casa será chamada casa de oração, mas fizeram dela o quê? Um covil do quê? De ladrão. Casa de oração é uma habitação do quê? De justos. Um covil de ladrão é uma habitação do quê? De ímpios. E tem muita gente indo em muitas igrejas e ao invés de ser abençoado, está sendo o quê? Amaldiçoado. Consegue enxergar isso olhando agora para esse versículo? A habitação dos justos é aquele que ouve a palavra e o que? E pratica, porque as bênçãos alcançarão. A habitação do ímpio é aquele que ouve a palavra e não pratica, ou não ouve a palavra e consequentemente não o que? Não pratica. O que sobrevirá é o que? Pastor, a minha casa está uma maldição. Pode olhar lá dentro, tem conduta do que lá? De ímpio. Tem conduta de ímpio. A gente não pode ser menino. O nosso culto tem que ser o que? Racional. Por isso a palavra inicial que Deus deu é que Ele vai tirar a gente do que? Do cativeiro. Cativeiro, irmãos, é a habitação do que? Então vai transformar aquilo que é impiedade naquilo que é o que? Justiça. Mas a grande pergunta é: como é que eu sei se a minha casa, se a minha conduta é uma habitação de ímpio ou não? Olha o que está escrito em Judas, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16, diz assim, olha lá: e desses profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Se o Senhor vem com os milhares dos santos, Ele vem com as habitações de quem? Dos justos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então ímpio diz palavras duras contra o nosso Senhor, nosso Deus. E quais são as condutas de um ímpio? Agora começa aqui o versículo 16. Estes são murmuradores. Irmão, está murmurando, ímpio. Você sabe o que tem na vida? Tem maldição.
O povo murmurava no deserto, entrou na terra prometida, foi abençoado, não, padeceu tudo aonde? No deserto. E nós acabamos de entender, de aprender que Deus, a balança dele é precisa, ele não erra. Então no dia da adversidade, no dia da tribulação, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa, o quê? Da nossa boca. Porque se a gente ficar murmurando nesse dia, conduta do quê? De ímpio. Olha a sequência. Queixosos da sua sorte. Nossa, para mim dá tudo errado. Para mim só dá errado, nada dá certo. Irmãos, até nos erros, daquilo que dá errado na nossa vida, creia no livramento de Deus. Você pode ter certeza. Qual é o filho que pedindo pão Deus dá uma pedra? Que pedindo peixe ele dá uma serpente? Que pedindo ovo ele dá um escorpião? Deus, ele conhece tudo e todas as coisas. Não murmuremos e não queixemos da nossa sorte. Pelo contrário, a Bíblia diz que em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que andam segundo o teu propósito. Ah, não veio, ah, não chegou, ah, não aconteceu. Levanta a mão para o céu e dá o quê? Graça. Não murmure, não queixa. Cuidado com o dia da adversidade. Cuidado. Quando Deus permite a gente ser espremido, nós podemos chocar dois tipos de ovo. É o basilisco, que a gente sabe que basilisco significa serpente, ou seja, o que sai da boca é murmúrio e queixa. Ou a gente pode, irmãos, chocar um pintainho, que é aquele que vai para debaixo da asa do que? Da galinha. E diz: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. E o dia que ele se levantar, ele põe eu vou falar um ponto e vírgula nessa história. Um ponto final para a história antiga, tá? E uma vírgula porque ele constrói uma história o que é? Nova, para a honra e para a glória do teu nome santo. Olha lá, continuando, condutas de ímpio. Olha lá. Andando segundo as suas concupiscências. O que são concupiscências, irmãos? São desejos desenfreados da carne. Existe a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. A carne quer muito, mas o Espírito diz não. Para a carne é uma delícia, mas para o Espírito aquilo é amargo. Concupiscência dos olhos é aquilo que Deus quer que a gente tire os nossos olhos. Porque se tem um lugar que eu e você colocamos, o que Ele quer que a gente coloque os nossos olhos é para ver quem? Vai ver o Filho e crer nele, vai ver o Filho e crer nele. Tem uns que só fica com os olhos no Filho, tem uns que só fica com os olhos no marido, tem uns que só fica com os olhos na doença, tem uns que só fica com os olhos nas coisas desse mundo, nas necessidades desse, tudo concupiscência. Pedirdes e não receberdes, porque pedirdes mal para gastar nos vossos próprios deleites. Mas vai ver o Filho e crer nele, irmãos, porque vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vaidades, de vaidades encaixa onde? Concupiscência. Por isso que um justo, irmãos, é aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro. É impossível a nossa habitação ser uma habitação de justos se não for justificado pelo sangue. Porque eu desafio aqui: atira a primeira pedra quem nunca murmurou. Fala um que nunca se queixou. Me diga um que nunca teve um ato de andar segundo a sua o quê? Concupiscência. Por isso só a graça sobre graça, irmãos, transforma uma habitação de ímpios numa habitação de justos. Ah, se não fosse a graça de Deus. Ah, se não fosse. Sabe quando a gente seria abençoado? Nunca. Por isso muitas vezes a gente ora, irmãos, a gente agradece pelo pão nosso de cada dia. Eu falo por mim, a gente agradece por tantas coisas e devemos agradecer. Pelo sacrifício da cruz a gente conta nos dedos. Às vezes que a gente dobra o joelho e fala: Senhor, muito o quê?
Ah, se não fosse por aquele sacrifício. Ah, se não fosse o sangue, irmãos. Porque a verdade é essa. A gente vai aprendendo a verdade, e se não for a graça para tirar da nossa boca murmúrios, queixos, as concupiscências, as manchas da concupiscência, ah, se não fosse a graça. E ele continua dizendo, olha lá, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Você já viu aquelas pessoas que catam e põem Deus na parede? Você tem que fazer, você é obrigado a fazer. Irmão, se ele quiser, ele faz. Se ele não quiser, louvado seja o nome do... Recebi o bem de Deus, não vou receber o quê? O mal? Você sabe o que quer dizer coisas muito arrogantes? É olhar para Deus, o Deus tão grande que a gente tentou aqui, sei lá, tentar olhar, botar os olhos dos irmãos nele, olhar para ele de cima o quê? Dizer para ele que ele não sabe o que ele está fazendo. Quando a gente passa na frente dele, é isso que a gente faz. A gente acha que Deus não sabe o que está fazendo. É nós que sabemos o que ele está fazendo. Você quer ver um exemplo da gente dizer coisas muito arrogantes? É olhando para a palavra dele. Quantos que buscam a intercessão em Maria, em Aparecida? Irmãos, quem faz isso aí está escondendo Jesus e levantando o outro maior do que quem? Quem é? Quando no abrir da nossa boca saem palavras torpes, parvoices, chocarrices, são coisas muito arrogantes. Às vezes até no tratar entre nós, irmãos. Quanta arrogância, muitas das vezes, e falta muitas das vezes o que? Humilde. Quem diz coisas muito arrogantes não lava o pé do seu irmão. Olha para ele de cima para baixo, não tira a tua capa, se sente um ser humano acima do outro. Você vê nas orações, lembra quando Jesus mostrou o publicano e mostrou lá o fariseu orando? Um falava assim, eu não sou como esse aí não, Senhor, que é adúltero, que não sei o que, não, eu dou o dízimo, eu não peco, eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, irmão, eu e você somos pó, basta, nós não somos nada, estamos nos esforçando para sermos a imagem e semelhança de Deus. Aí o outro, no cantinho dele, falava, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para quem que saiu justificado. Deus estava olhando para o fariseu, chamando ele, sabe do que, irmão? De ímpio. De ímpio. Olha lá, continuando. Admirando as pessoas por causa do quê? Do interesse. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais no calo. Quantos casamentos que pai fala assim, ó, casa com aquela pessoa lá, porque aquela é filha de juiz, aquele lá é filho de não sei quem, é filho de não sei aquela, tudo por o quê? Irmão, vai ver se a pessoa que o seu filho vai casar ou tua filha vai casar é uma habitação do quê? De justo. Tá lá se unindo com idólatra, indo casar com idólatra, é porque o idólatra lá tem uma vida boa, tem uma vida confortável, tá fazendo por interesse. Por interesse. Quantos que chegam dentro da igreja? Se Deus fizer isso para mim, eu faço aquilo para ele. Ímpio. Faz da igreja uma empresa, uma moeda de troca, um negócio. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá o quê? Aquilo que ele propõe no coração sem interesse, sem necessidade. O único interesse que eu digo aqui, vem aqui, tem, irmãos, é o interesse pelo reino de Deus e a sua justiça. É esse interesse que tem que ter. Não vem na igreja porque vai ter lá a tarde da bênção. A pessoa vem por causa do quê? Da bênção, interesse, conduta de ímpio. Vem para a igreja para aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. É isso que a gente tem que vir, aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Irmãos, a marca da besta, você sabe onde está? No interesse, porque é compra e venda. Ninguém pode comprar e nem vender. Quem compra tem interesse, quem vende tem o que? Interesse. Por isso que Jesus chama aquele lugar de covil do que? De ladrão. Por isso que ele entrou dentro do templo e saiu virando todas as mesas. A gente tem que vir para a igreja, irmãos, para adorar ele em espírito. Não, adorar ele em espírito e em verdade não tem interesse não, irmãos. Quando a gente adora em espírito e em verdade, a gente fala, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelha no curral, todavia me alegrarei no Senhor.
Todavia me alegrarei. Por que vou me alegrar? Porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito. Quem vem na igreja por interesse, vem porque quer ser feliz. Não vem porque quer ser mais que feliz, não quer ser bem-aventurado. Irmãos, olhando para isso que vocês estão aprendendo, você quer ver a diferença de uma habitação de justo e uma habitação de ímpio? Olha para a cruz do Calvário. Cristo está no meio, tinha 2 homens do lado dele. Tinha 2. Um estava ali, só ficava o quê? Zombando, escarnecendo dele, falando: tira a gente dessa situação, você não é o filho de Deus. Só tinha por detrás daquilo o quê? Interesse, habitação de ímpio. Jesus olhou para ele, não deu nem crédito, não quis nem saber, fingiu que não existia o quê? Ninguém ali do lado dele. Que é isso que tinha ali? Um ninguém. Em compensação, o outro falava assim: Senhor, eu estou aqui porque eu o quê? Viu essa coisa arrogante? Eu mereço. Esse aí não teve culpa nenhuma, mas a gente está aqui porque a gente merece. Lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ao interesse que a gente acabou de dizer, que um cristão tem que vir para onde? Para a igreja. É o interesse pelo reino de Deus e a sua. Se Deus quiser tirar a gente da cruz, irmãos, Ele tira. Se Ele não quiser tirar da cruz, não tenha interesse. Toma ela, carrega ela bonitinha e toma a tua cruz e segue. Então quando a gente olha para o sacrifício na cruz, a gente está vendo lá o velho homem e o novo homem. A gente está vendo o homem ímpio e nós estamos vendo o homem justo aos olhos de Deus. Quem que justificou aquele malfeitor? O sangue. O sangue, irmãos. Porque o primeiro a expirar foi quem? Foi Cristo. Se Cristo não expira primeiro que aquele ladrão, sabe quando ele entra no reino? Nunca. Porque só o sacrifício da cruz poderia justificar aquele homem. Só o sacrifício da cruz. Consegue entender isso? O que está de gente, porque guarda algo, o que é um malfeitor? É um homem que pratica o mal. Jesus disse isso: vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Irmão, não tem ninguém bom não. Nem ele se auto-intitulou bom, ele falou bom. É só ele que está onde? Assentado no teu alto e sublime trono. É só o Pai, é só Ele é bom. Todos nós somos malfeitores, mas escolhamos em que posição a gente deseja o quê? Estar. Quer ser aquele que escarnece, que não reconhece os teus erros, que fala coisas muito arrogantes, porque lá naquela cruz aquele homem murmurou, lá naquela cruz aquele homem se queixou, lá naquela cruz o homem estava preocupado com a sua o quê? Concupiscência, com o desejo da sua carne. Lá naquela cruz aquele homem disse coisas arrogantes, e o que ele pedia só almejava o quê? Ímpio. Então olha para dentro de casa, fala: minha casa não está legal, pastor. Então trabalha lá dentro para tirar toda a impiedade, porque a hora que a impiedade sair, a bênção, mas se a impiedade ficar, a bênção fica lá do lado do quê? De fora, esperando na nossa vida, nas nossas condutas, nas nossas maneiras de agir. Pessoas muito só procuram a gente, irmãos, por causa de resolver isso aqui, concupiscência, mas buscar o reino. Por isso a Bíblia diz que o caminho que leva para o céu, ele é o quê? Estreito. E sabe quantos acham? Muitos poucos. Provérbios capítulo 3 versículo 33 novamente, olha lá. Diante de todo esse contexto nós já aprendemos posturas que nós não devemos ter se a gente deseja um dia ser abençoado pelo Senhor. Olha lá: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Que Deus mude o nosso cativeiro para que a gente possa receber da parte dele as bênçãos que enriquecem e não traz consigo dores, para a honra e para a glória do nome dele. Entendeu, irmãos, do culto racional? Então, pelo amor de Deus, sai daqui. Quando sair daqui, vai para a tua casa e começa para trabalhar, para tirar tudo que é conduta o quê? De ímpio. Na sua vida, sai daqui
e começa a se esforçar, que Deus fala: esforça-te que eu te ajudo, e tira toda a conduta de ímpio. Aqui dentro da igreja, se está vendo condutas de ímpio, pelo amor de Deus, abre os nossos olhos e nos ajuda a tirar todas as condutas de ímpio, porque daí só entra a bênção para a honra e para a glória do nome dele.